Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então nós vamos dar continuidade falando sobre ideologias contrárias à família. Em Gênesis capítulo 1, o versículo 27 diz assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos ler juntos esse texto? 1, 2, 3 e já. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós exaltamos a palavra acima de todas as coisas, porque a tua palavra é a verdade, Pai. E nessa noite, Senhor, nós cremos e dependemos da ajuda do Santo Espírito para trazer, ó Pai, este fundamento para a tua igreja. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, ideologias contrárias à família. Eu quero começar afirmando que existem valores bíblicos, são fundamentais, os quais a família está edificada, está construída. Então eu quero que você ouça quais são esses valores, rapidamente. Primeiro valor, me dá um pouco mais de retorno, por favor. Primeiro valor é a monogamia. O que é monogamia? Quando Deus criou Adão do pó da terra e depois formou Eva, Deus não formou para Adão várias mulheres, deu a Adão uma mulher. Deus já ali, ele estabeleceu este princípio fundamental: um homem e uma mulher. Isso é monogamia. O princípio sobre o qual Deus estabeleceu a família na palavra. E ele ratifica isso na nova aliança, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 2, ele dá essa instrução a Timóteo quanto àqueles que deveriam ser levantados como ministros. Ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Diga: esposo de uma só. Diga assim: uma só. Então esse é o padrão de Deus, que o homem tenha uma esposa e que a mulher tenha um esposo. O segundo valor bíblico sobre o qual a família ela é construída, edificada. Deus projetou família para que fosse formada entre um homem e uma mulher, ou seja, o heterossexual. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos ver o que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua. Então, dentro do princípio bíblico sobre o qual a nossa fé está fundamentada, a união, o casamento, ele é a formação, a união, a junção de um homem e uma mulher. Esse é o padrão de Deus. Mas o homem deixa, a Bíblia não diz para o homem deixar o pai e a mãe para se unir com outro homem, e nem a mulher deve deixar o pai e a mãe para se unir com outra mulher. O princípio bíblico é deixar o homem deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher. Então a família, ela é construída, ela é edificada, é sobre esses valores: monogamia sexual, homem unindo a sua mulher, mulher se unindo ao homem. E há um terceiro princípio sobre o qual a família deve ser constituída, é que o casamento, aos olhos de Deus, o casamento ele é indissolúvel. E
Então Deus, Ele não projetou o casamento para o divórcio. Divórcio não faz parte da vontade de Deus. Não faz parte do projeto de Deus. Ainda que em alguns casos, eu não vou aprofundar aqui, mas que em alguns casos ele seja inevitável, mas não faz parte do projeto, do plano original de Deus para o casamento. Em Malaquias capítulo 2, o versículo 16, a primeira parte, Deus ele se posiciona a respeito desse tema, porque diz lá, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Então, esses três valores, monogamia, a heterossexualidade e o casamento indissolúvel, são os princípios bíblicos básicos sobre o qual a família ela foi projetada por Deus. Deus projetou a família para que a família ela se expressasse na sociedade, ela acontecesse na sociedade, tendo como fundamento esses três valores. Agora, amados, a gente não tem o tempo para aprofundar nisso, mas no século XX, mais propriamente na década de 60, 1960, aconteceu no mundo o que é conhecido como a Revolução Sexual. E a Revolução Sexual, ela marcou um processo, um momento na história da humanidade de ruptura com esses três valores. Esses três valores que eu acabo de citar, a monogamia, a heterossexualidade, o casamento indissolúvel, não era discutido antes deste momento. Isso era o padrão em que a sociedade ocidental estava construída, era assim que as relações familiares eram construídas, e esse era o padrão, e isso não era questionado. Agora, a partir da revolução sexual, o movimento hippie, tudo que veio sobre a liberdade, sexo, drogas e rock and roll. Então, a partir deste momento, a sociedade ela é encorajada a expressar a sexualidade de novas formas. Então, a partir da revolução sexual, a sociedade ela foi estimulada, e as artes, a música, a moda, esses mecanismos, eles foram utilizados para encorajar, para incentivar que a sociedade começasse a expressar a sexualidade de novas formas. Então ali você já não vê mais a predominância da monogamia, mas sim do amor livre. Todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. A partir da revolução sexual, esse ideal bíblico, judaico, cristão, porque a sociedade ocidental, ela foi construída a partir dos valores judaicos cristãos. Então, a partir da revolução sexual, esse ideal de família, ele começou a ser desconstruído. Começou a ser desconstruído, começou a ser abalado, começou a ser questionado, começou a ser dito que não é a verdade absoluta. Agora, como filhos, vamos dizer assim, da revolução sexual de 1960, nós temos o movimento e o movimento homossexual, que a partir deste período, ele passa a impor, veja, ele passa a impor sobre a sociedade. É uma imposição sobre a sociedade, o que? Novos padrões para a expressão da sexualidade. A revolução sexual, ela abre o precedente para que agora as pessoas expressem a sua sexualidade de outras formas, que não seja homem, mulher, que famílias que sejam construídas, que não seja necessariamente entre um homem e uma mulher, mas a partir da ascensão e fortalecimento do movimento feminista e do movimento homossexual, eles não só estimulam, como começam até agora a impor
há uma imposição, há uma doutrinação. Há uma doutrinação. Principalmente sobre as crianças. Nós temos ouvido tanto sobre leis, projetos que têm como objetivo sexualizar precocemente, despertar a sexualidade das nossas crianças. Então, amados, esses valores que distorcidos em relação à família não estão sendo implantados na sociedade, já estão aqui. Nós já vivemos numa sociedade que tem por isso como o normal. Os fundamentalistas radicais somos nós, na visão deles. Então, a igreja, porque a igreja está inserida dentro da sociedade, a igreja atualmente, ela enfrenta fortes pressões para aceitar esses padrões. O que eu tenho dito nestas mensagens, esse ano 2022, porque é um ano de eleição, é um ano importante para nós, para a nossa nação, a fim de que a igreja, tendo um posicionamento correto, ela vai frear o avanço da maldade na terra. É o propósito, por isso que nós ainda estamos aqui na terra, porque nós temos como propósito ser sal da terra e luz do mundo. Então a igreja, ela está enfrentando, ela está sendo pressionada para ceder a estas pressões e aceitar esses comportamentos, aceitar esses valores como algo normal. Agora, amados, eu quero ler Romanos 12, versículo 2. Traz uma palavra para nós. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só o que diz. Não vivam conforme os padrões deste. A igreja está aqui, está neste mundo, mas nós não vamos viver conforme os padrões deste mundo. Os padrões que regem a nossa vida na terra já estão estabelecidos pela palavra de Deus. Primeira mensagem dessa série nós falamos. Nós cremos que Deus existe e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui está o nosso padrão. Então, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então a nossa mente, ela precisa constantemente estar exposta à palavra de Deus. Para quê, irmãos? Porque aquela pressão que o mundo quer fazer para que esses valores sejam aceitos como normais, nós temos que nos levantar e conforme com este mundo. Faz essa declaração: eu não me conformo com este mundo. Agora, existem algumas pressões específicas que eu quero trazer hoje aqui, especificamente duas pressões têm sido feitas sobre a igreja. Ouça isso. A primeira pressão que a igreja tem enfrentado nos nossos dias é a respeito do casamento entre pessoas do mesmo sexo. É o que tem impressionado igrejas. A gente tem ouvido, acompanhado igrejas americanas que já aceitam a fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Igrejas no Brasil que se dizem igrejas inclusivas. Eu quero afirmar isso. A Igreja Batista de Ebenezer, ela é uma igreja acolhedora. Nós acolhemos a todos,
mas não é uma igreja inclusiva. Ou seja, a gente não inclui no nosso estilo de vida todo tipo de comportamento, todo tipo de estilo de vida. Existe uma diferença entre você ser uma igreja acolhedora e você ser uma igreja inclusiva. Agora, ouça isso. Talvez vocês não saibam, em 2011, o Supremo Tribunal Federal, nosso país, reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar como qualquer outro. Então, quando eu digo que não é algo que vai ser implantado, é o que já está. Então agora a pressão do inimigo é fazer com que a igreja ceda isso. Que a igreja abra mão dos seus valores, dos seus princípios, porque nós somos taxados de radicais, somos taxados de fundamentalistas. Agora, amados, nós precisamos, quando a gente enfrenta a pressão de um tema como esse, e por exemplo, eu aqui como pastor, pregando dentro da igreja, alguém pode se ofender com esse tema e me processar. E como a gente já viu na nossa nação acontecendo, pastores que pregaram uma mensagem como essa e alguém se ofendeu, denunciou, e o pastor teve que vir a público para poder se desculpar. Agora veja, se nós estamos vivendo, nós já estamos vivendo um princípio de perseguição. Onde nós já pensamos um pouco mais, se vamos expressar o que cremos, se não vamos, a gente fica um pouco assim, um pouco assado. Agora, amados, deixa eu dizer algo para você. Olha só o que diz Romanos capítulo 1, versículo 26, versículo 27, retratando a nossa sociedade. Ele diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então Deus está falando que isso é contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então esse é o nosso padrão, o padrão de Deus, o padrão bíblico. Deus, ele está chamando essas relações de paixões vergonhosas. Estava dizendo que eles trocaram o modo natural. É uma perversão da natureza que Deus criou, porque Deus, ele criou o homem para ter atração por mulher e a mulher para ter atração ao homem. Esse é o padrão de Deus. Você pode dizer amém? Então, amado, nós cremos, ouça isso, nós cremos que as distorções da sexualidade entraram quando o pecado entrou no mundo. Porque o texto que nós começamos, esta palavra, é muito claro. Deus criou homem e mulher. Foi isso que Deus criou. Deus não criou uma terceira via. Deus não criou um terceiro sexo. Deus só criou dois. Ou é homem ou é mulher. Sabe, nós não temos, amado, que ter medo. Nós não temos que ter vergonha. Nós não temos que ter receio de defender o óbvio. Amém ou não amém, gente? Vocês estão até com medo de dizer amém?
o óbvio. Agora, as distorções da sexualidade que nós ouvimos hoje, é uma consequência do pecado, é uma consequência das estruturas familiares que sofreram forte abalo após a Revolução Industrial. E após a Revolução Industrial, houve uma mudança, afetou fortemente a família, porque a partir da Revolução Industrial, principalmente a mulher se ausentou da casa para trabalhar fora. Os pais sempre trabalhando fora de casa. E talvez alguns de vocês não saibam, mas foi nesse contexto que surgiu uma estrutura que funciona na maioria das igrejas evangélicas, que é a escola bíblica dominical. Ela surgiu porque os pais iam trabalhar, os filhos ficavam brincando na rua, e Deus começou a despertar homens e mulheres na Inglaterra, foi lá que começou, para que aos domingos pegassem estas crianças, levassem para a igreja, e começaram ali pequenas classes de ensino bíblico para as crianças. Então, a disfunção na família, homens, os papéis homem, mulher, pai, trocados, a ausência do governo, liderança, espiritualidade do homem no lar, tudo isso tem criado em nosso tempo uma geração que está confusa e se questionando a respeito, em dúvida se é homem ou mulher. Agora, nós cremos como igreja, nós cremos como cristãos que têm a palavra de Deus como princípio, nós cremos que ninguém nasce gay ou lésbico. Mas nós também cremos que qualquer pessoa que encontre nessa condição, ela pode ter a sua vida transformada. Ela pode. Cremos que o Evangelho, ele não é para condenar, o Evangelho é para salvar. Agora, salvar não significa ser uma igreja inclusiva. Salvar não significa que nós não vamos pregar a palavra e confrontar as pessoas. Nós cremos que ninguém nasce gay, nós cremos que ninguém nasce lésbica, mas nós também cremos que as pessoas podem ter a sua vida transformada por ouvir a palavra e praticar. Nós cremos no poder do Evangelho, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos no poder da palavra, que quando, meu irmão, a palavra ela é pregada, ela é anunciada, o Espírito Santo ele usa a palavra, e o Espírito Santo ele continua sendo Espírito Santo, ele continua tendo o poder de convencer o pecador da justiça, do pecado, do juízo. Nós cremos que o Espírito Santo ele tem o poder de mudar a pessoa. Não é a igreja que muda, não somos nós que mudamos, mas é o Espírito Santo. Mas a mudança que o Espírito Santo opera é por meio da palavra. Então a verdade tem que ser pregada, a palavra tem que ser pregada, gente. Agora, como a gente está falando sobre essa pressão, e eu estou agora explicando como é que nós como igreja temos que lidar, responder a essa pressão. E eu creio que nós não devemos, nesse momento histórico da igreja na terra, nós não devemos retroceder, nós não devemos ter medo de falar disso nos nossos cultos. Devemos. Essa palavra não tem como objetivo ofender,
ninguém, mas também venhamos e convenhamos que a palavra, de vez em quando, ela nos ofende naquilo que nós estamos no erro. Agora, no que diz respeito à Igreja Batista Ebenezer, deixa eu trazer essa palavra, se refere aos homossexuais. Deixa eu dizer algo para vocês, vindos para visitar a nossa igreja. Eles podem vir aqui, serão bem recebidos, serão bem tratados. Por quê? Porque é aqui que eles vão ouvir a palavra. Precisam ser bem recebidos, precisam ser bem tratados. Por aqui eles vão ouvir a palavra, e eu creio que pelo poder do Espírito, eles vão ter o seu comportamento confrontado. Meu irmão, nós não vamos calar a nossa voz profética. João Batista, ele dizia para Herodes: ó, você está errado, porque você tomou como sua mulher a mulher do seu irmão, e por causa disso a cabeça dele acabou numa bandeja. Nós estamos num momento, nos últimos dias da igreja na terra, e que nós precisamos marcar a nossa presença firme na terra, reafirmando os valores bíblicos da palavra, sem medo nenhum. Nosso posicionamento, a nossa fé é de que Deus, Ele não cria ninguém homossexual, ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbico. Nós cremos que isso é resultado do pecado que entrou no mundo. Mas nós também cremos que Jesus é a resposta, Jesus é a solução. Nós cremos no poder do Espírito Santo para restaurar. Agora, amado, deixa eu te dizer algo. Sabe quando que nós vamos ver mais desse tipo de libertação? Ou nós vamos ver mais desse tipo de... Eu sou crente, né, desde que eu me entendo por gente. 40 anos dentro de igreja. Filho de pastor, nascido e criado dentro da igreja. Mas antigamente, quando você ouvia os testemunhos de conversão, quem lembra aqueles testemunhos que você ficava assim impactado? Uma coisa que me gravou muito, está no YouTube, vale a pena você ver. Quando Nelson Ned foi entrevistado por Josué e deu um poderoso testemunho da transformação que Jesus fez na vida. Hoje você vê pessoas famosas que dizem ter se convertido, e quando vão dar entrevista, fazem questão de afirmar que não se arrependem de nada do que fez. Amado, conversão requer arrependimento, vergonha da vida que você tinha antes. Uma pessoa verdadeiramente arrependida e convertida, quando ela olha para o seu passado, ela sente vergonha de quem ela foi. Mas parece que hoje as pessoas, elas se convertem. E eu ouvi o testemunho daquela moça, filha da Baby Consuelo, aquela que é pastora, esqueci o nome, Tara Chivo. Ela disse que quando ela se converteu, ela ainda estava bem no início da sua conversão. Eu não lembro se ela foi para o carnaval, se ela ia para o carnaval, era alguma coisa assim. E ela foi, eu acho que ela foi compartilhar com os seus pastores, ou seus pastores. Só sei que alguma coisa nesse sentido aconteceu, e que os pastores dela chamaram ela para um confronto e confrontaram ela com a sua conversão e a sua prática.
E ela disse que aquele confronto libertou ela. A igreja dos nossos dias, ela precisa de mais confronto. Às vezes a gente está no púlpito como pastor pregando estas coisas, pregando contra o pecado, estabelecendo a igreja nos princípios bíblicos. As pessoas, em vez de mudar de vida, elas mudam de igreja. Deixa eu dizer algo para você: o que é pecado na Ebenezer é pecado em qualquer outra igreja. Você pode mudar, você pode até para uma igreja que não te confronte, mas continua sendo pecado. A segunda pressão que a igreja tem enfrentado fortemente nos nossos dias. Então, a primeira é a respeito do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A segunda pressão é a respeito da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma teoria estabelecida pela filósofa norte-americana Judith Butler. É considerada como uma referência mundial no estudo da teoria de gênero. E ela acredita, eu vou ler aqui o que ela diz, ouça isso: não há macho e nem fêmea, nem homem, nem mulher. De acordo com Judith, gênero e sexo não tem relação alguma. Gênero é algo que não está ligado ao sexo, mas a uma construção social. Sendo assim, alguém pode ter um corpo masculino, mas se sentir feminino, ou possuir um corpo feminino e se sentir masculino, segundo essa teoria. Em outras palavras, alguém que nasceu homem, mas não se sente homem, se sente mulher, é porque simplesmente nasceu do corpo errado. Deus errou. Gênesis 1:27, vamos lá. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Forte, igreja. 2, 3 já. Homem e mulher os criou. Você nasceu homem, é porque Deus quer que você tenha gênero, comportamento, gosto, tudo de homem. Nasceu mulher, é porque Deus quer que você seja mulher. A confusão, principalmente da geração jovem, adolescente, a confusão a respeito da sua sexualidade, estão em dúvida se gostam de homem ou de mulher. Isso é resultado da disfunção na família, e principalmente de uma deficiência da paternidade. De homens que estão dentro de casa, mas não exercem a função paterna dentro do padrão que o próprio Deus estabeleceu. Então, amados, nós precisamos, diante dessas duas pressões, tanto do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a ideologia de gênero, onde quem nasce homem, mas se sente mulher, ou quem nasce mulher, mas se sente homem, nós precisamos ter alguns posicionamentos aqui. O primeiro posicionamento é o posicionamento da igreja. Olha só o que diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz assim, Paulo dando essa orientação a Timóteo, ele diz: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, nesses últimos dias da igreja na terra, que antecedem o arrebatamento da igreja, o momento em que as trevas têm cobrido as nações da terra, por que eu e você, por que a igreja de Jesus, ela deve fazer, ela deve assumir este lugar de coluna e fundamento da verdade, e a nossa verdade é a palavra de Deus. O que nós sustentamos, o que nós cremos, o que pregamos, o que enfatizamos, os nossos valores estão aqui alicerçados na palavra de Deus. E Deus diz que Ele criou homem e mulher, é assim que nós cremos. Nós precisamos, amados, nesse tempo, nessa geração, assumir essa posição. Nós temos que ser, igreja, a coluna e o fundamento da verdade. Deixa eu dizer algo para vocês. Amada, quando nós vamos pregar, declarar essas verdades, pessoas, elas podem ser atraídas, mas pessoas podem ser repelidas por elas. E não é porque somos preconceituosos, não é porque somos homofóbicos, é porque as pessoas não querem aceitar a verdade de Deus. E esse discurso que Deus é amor, é verdade, a Bíblia diz que Deus é amor. Mas a Bíblia também fala sobre um Deus que vai julgar vivos e mortos de acordo com o padrão que Ele estabeleceu na palavra. Então, o primeiro posicionamento vem da igreja. A igreja, ela tem que ter coluna e fundamento da verdade. Nós vamos ajudar aqueles que querem ser ajudados, vamos ajudar em amor, vamos socorrê-los se for necessário, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance, mas ajudar em amor não quer dizer que eles não vão ouvir: o teu comportamento é pecado. O segundo posicionamento, primeiro é da igreja, o segundo posicionamento é da família. O segundo posicionamento que eu quero destacar aqui é da família. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao 8, diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e as filhas, e os filhos dos seus filhos, olha só, a vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir este mandamento, para que tudo lhes corra bem, e vocês muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Agora veja, você, próximo versículo, você, não a igreja, você. Não a tia que está agora cuidando do seu filho lá em cima. Não, você. Não o pastor, você. Não a escola, você. Não a avô e a avó, você. Você as inculcará. Ele está falando aqui, você pai e mãe. Amém? Amém. Está falando, esse aqui é uma palavra para o pai e para a mãe.
Agora, inculcar significa gravar, imprimir algo no espírito de alguém. Agora, sabe o que inculcar também abrange? Você gravar e imprimir no espírito através do método de repetir algo seguidamente para uma pessoa. Isso é inculcar. Você ensinar algo, você imprimir no espírito do seu filho e da sua filha, pegando as verdades da palavra e repetindo para ele e para ela. Você as inculcará, imprimirá, você vai repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e dizer de novo, e repetir, e dizer de novo, e repetir aos seus filhos. Deixa eu dizer, esse é o método de Deus. E delas falará, olha só, não é só na igreja. É isso que muitos pais erram. Ah, mas eu criei meus filhos na igreja. É pouco. Os filhos vêm na igreja quinta e domingo. E a maior parte de vocês não vem na quinta, só vem no domingo. Então seus filhos só vêm uma vez por semana na igreja. É pouquíssimo tempo o que eles recebem. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver aonde? Quando estiver aonde? Não, forte, quando estiver aonde? Então, a casa é o lugar aonde os seus filhos vão ser discipulados, ensinados. A casa é o lugar aonde a Bíblia vai ser aberta, as histórias bíblicas sendo ensinadas. Onde os pais vão orar com os filhos, vão ensinar os filhos a orar. É em casa que seus filhos vão ensinar, você vai ensinar o seu filho a ser dizimista, a orar, a amar a Deus. Esses valores tem que começar criança, gente, criança. Vocês inculcarão seus filhos, dela falará quando estiver sentado em casa. Agora veja, também é um estilo de vida, porque ele fala assim, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, versículo 8. Também deve amarrá-las como sinal nas suas mãos, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Então, a Bíblia está falando como é que a responsabilidade. Então nós temos a igreja. A igreja é a coluna, o fundamento da verdade. Nós temos que sustentar, nós temos que ensinar. Mas o lugar aonde vai ser inculcado, aonde vai ser imprimido isso, é dentro de casa. É na igreja. É na igreja, é dentro de casa. Aonde esses valores que nós estamos abordando aqui, é dentro de casa. Onde os seus filhos vão aprender a amar a Deus? Dentro de casa. Então qual deve ser o nosso posicionamento? Primeiro, posicionamento como igreja. Ser a coluna, fundamento da verdade. Esses temas, amados, têm que ser ensinados, têm que ser pregados. Como eu tenho dito, são um tipo de tema que não te empolga muito. Você não diz muito glória a Deus, muito amém. Mas não tem problema. Meu irmão, a minha missão diante de Deus é fundamentar você na verdade. O meu sucesso na pregação não é quanto de amém vocês falam, mas quanto eu estou sendo fiel àquilo que Deus mandou falar. E a igreja precisa ouvir esses temas nesses dias. Agora, existe um papel que a família tem como a igreja, tem como o pastor fazer, tem como a sala do ministério infantil fazer. E é inculcar, imprimir, ensinar, repetir, até que isso entre lá no espírito do seu filho e da sua filha. E olha, eu vou dizer algo para vocês que são pais, recebe essa palavra, dá trabalho. Ensinar, mas a Bíblia diz, você deve ensinar o caminho, a criança, o menino, o caminho. Ali ele é um pouco mais, não é só isso, você tem que treiná-lo para ele não sair disso.
Essa palavra ensinar ali em Provérbios, ela está mais relacionada como treinamento. Você treina o seu filho, a sua filha, na infância, para aquilo que ele vai ser lá na frente. É um treino. Você forja o potencial, valores. Mas deixa eu dizer algo aqui também, a respeito do que nós estamos falando. Porque talvez você está ouvindo essa pregação, ouvindo esta mensagem, e pode estar se lamentando: pastor, estou ouvindo essa mensagem tarde. Eu quero deixar uma palavra para você. Jesus diz, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Meu irmão, é possível Deus mudar a sua família, é possível Deus alcançar seus familiares, é possível Deus transformar os seus filhos, é possível Deus trazer restauração, é possível Deus trazer cura, é possível Deus restaurar o que foi errado, é possível se você crê, tudo é possível para Deus, nada é impossível. Talvez alguns erraram lá atrás e estão colhendo hoje resultados do seu erro, mas eu tenho uma palavra de esperança e de fé para você. Olha, pode ser impossível para você, mas para Deus tudo é possível. Essa pessoa é possível Deus transformar, é possível Deus alcançar, é possível Deus mudar o estilo de vida, é possível Deus mexer e Deus trazer uma transformação nos gostos, nos valores, nos modos, em tudo é possível. Então, se nós temos aqui pessoas, homens, mulheres, porque sofrem com as escolhas de seus filhos, sofrem com as escolhas de pessoas da sua família, a palavra que eu tenho para você é que Jesus, Ele tem o poder de transformar qualquer situação. E hoje, nesse dia dos pais, eu quero encerrar essa palavra destacando a importância de um pai para imprimir essas verdades na palavra, na vida dos homens. Não menospreze o poder da sua palavra para os seus filhos. Não menospreze o quanto você pode determinar o destino dos seus filhos. Trabalho, eu sei que você está trabalhando, você quer dar a melhor escola, a melhor roupa, tudo isso não há problema com. Mas seus filhos podem ter a melhor escola, a melhor roupa, o melhor celular, melhor tudo, e ainda assim para o inferno. Carregando essas coisas? Lógico que não. Dediquem tempo para estar com seus filhos, para ouvir seus filhos, para brincar com seus filhos, para construir lembrança com seus filhos, para viajar com seus filhos, para rir com seus filhos. Dedique tempo para ensinar palavras aos seus filhos. Pastor, mas eu chego em casa tão cansado do trabalho. Problema seu, teve filho porque você quis. Oxe, papo reto. Quer chegar em casa cansado e dormir? Não tenha filho. Teve, agora tem que criar. Obrigado, pastor, pelo seu apoio. Acho que o povo... Mas existe uma graça de Deus. Quando tanto o homem quanto a mulher, eles dependem do Senhor. Você vai precisar ter uma vida com Deus. Vai ter uma vida. Porque não adianta, essa semana eu estava lidando com alguém assim.
Ah, eu quero que os meus filhos vão na igreja. Eu falei, como é que você quer se você não vai? Mas meus filhos não estão envolvidos na igreja, mas porque você não é. Vocês que têm filhos debaixo das asas ainda, né? Tem filhos que já seguiram a vida, já são adultos, já formaram suas famílias. Vocês que têm filhos debaixo das asas, amar, se envolva com a sua igreja. Seja presente da sua igreja. Traga a molecada. Esses dias eu dei uma orientação para o Vitor, para a Jenny, que são líderes jovens, adolescentes. Falei assim, ó, quero que vocês comecem a fazer encontro nas casas. Por o Vitor, olha, eu quero encontro de jovem na minha casa. Eu quero envolver meu filho nisso, minha filha nisso. Amém? Você recebe esta palavra? Vamos ficar em pé. Eu quero fazer aqui hoje uma oração. Mas meus filhos não estão envolvidos na igreja, mas porque você não é. Vocês que têm filhos debaixo das asas ainda, né? Tem filhos que já seguiram a vida, já são adultos, já formaram suas famílias. Vocês que têm filhos debaixo das asas, amar, se envolva com a sua igreja. Seja presente da sua igreja. Traga a molecada. Esses dias eu dei uma orientação para o Vitor, para a Jenny, que são líderes jovens, adolescentes. Falei assim, ó, quero que vocês comecem a fazer encontro nas casas. Por o Vitor, olha, eu quero encontro de jovem na minha casa. Eu quero envolver meu filho nisso, minha filha nisso. Amém? Você recebe esta palavra? Vamos ficar em pé.